Boa noite, gente. Graça e paz. Estava pensando, será que o pessoal decidiu que ia ter aula hoje? Estava dando tempo aqui, ninguém chegando. Nós estamos aí, nossa última aula hoje. Vamos ter comemorações, rememorações também. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por mais uma aula, por mais uma oportunidade de estarmos aqui sentados para crescer no conhecimento da Tua Palavra. Somos gratos por essa escola, por esses alunos. Como sempre pedimos que o Senhor nos abençoe grandemente e os use como canal de bênção nas suas igrejas, que eles também cresçam, se desenvolvam na sua vida pessoal e na sua vida ministerial. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós fizemos o nosso passeio poético nas cartas de Paulo dirigidas às igrejas, que foram 9. Hoje vamos dar continuidade, trabalhar aqui no restante do livro do Novo Testamento, a princípio, essas 4 cartas que Paulo dirigiu aos indivíduos, certo? Essas 3 primeiras, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo e Tito, também são consideradas epístolas pastorais. Esses 2 pastores, Tito e Timóteo, que foram discípulos de Paulo, se tornaram pastores. Timóteo na igreja de Éfeso e Tito na igreja de Creta. E Filemão, o grande amigo de Paulo também, alguns até consideram também como pastor, e vocês conhecem a história também de Filemão. Então hoje vamos trabalhar um pouquinho. Gente, 1 Timóteo, Paulo dirige tanto a Timóteo quanto à igreja. Como eu falei, é uma carta pastoral, uma epístola pastoral. Ele está orientando o seu discípulo e jovem pastor Timóteo a saber lidar com os assuntos que acontecem na igreja. Então, isso é tanto para ele como pessoa, como pastor, e para a igreja também a qual ele dirigia. Essas epístolas pastorais, tanto de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são de fundamental importância para as igrejas. Nós vamos encontrar lá princípios de liderança, como lidar com faixa etária. Se tem uma ideia, 1 Timóteo vai falar sobre distribuição de cestas básicas que eram realizadas na igreja de Éfeso para as viúvas. Paulo orienta tudo isso, vai falar sobre falsos mestres, sobre heresia. E 2 coisas que são importantes que Paulo trata nessas 3 epístolas pastorais: sã doutrina e líderes qualificados. Vocês vão ver que no capítulo 3 de 1 Timóteo e no capítulo 1 de Tito, Paulo traz as qualificações para alguém ser pastor e diácono. E essas qualificações, apesar de serem dirigidas especificamente para pastores e diáconos, servem para qualquer tipo de líder da igreja. Então, Paulo mostra que o segredo de uma igreja bem sucedida, bem equilibrada, são essas 2 coisas: sã doutrina e obreiros qualificados. Quando a igreja ensina a sã doutrina, ou seja, a doutrina sadia, ela vai gerar obreiros qualificados. E por sua vez, esses obreiros qualificados vão continuar pregando a sã doutrina, e que por sua vez vai gerar obreiros qualificados. Então a igreja vai ficar nesse ciclo vicioso do bem. Então é muito importante nós estudarmos essas epístolas pastorais. A nossa coreografia de 1 Timóteo, a ideia é que você vai entrelaçar os dedos, aqui ó, fecha a mão e abre. A ideia é de que abriu a igreja, vamos ver quem está lá dentro, como é que funciona. E o nosso versinho, ó, 1 Timóteo exige ordem boa na igreja, nos ministros, para nada ser à toa. Então veja que é uma exigência, e essa exigência abrange a igreja e os ministros, ou seja, a igreja como um todo e os líderes da igreja. Vamos repetir? 1 Timóteo exige ordem boa na igreja, nos ministros, para nada ser à toa. 2 Timóteo, além de ser uma epístola importante no sentido de ser uma carta pastoral,
ela contém aqui os últimos desejos, os últimos pedidos de Paulo. Foi a última carta que Paulo escreveu e ele tem plena noção de que o horário da sua partida está chegando. Eu não sei se eu postei no grupo de vocês, quarta-feira da minha igreja deu um estudo sobre o título, o epitáfio do cristão. Epitáfio é aquela frase que você coloca no lado, né? Paulo, ele faz os seus últimos pedidos. Quais são os últimos pedidos? Paulo fala assim, olha, quando vires, traze-me a capa que eu deixei no trono, os pergaminhos e os livros. Então Paulo queria uma capa para se aquecer e sabia que ele ia morrer a qualquer momento, ele queria morrer ali do lado do exemplar da Bíblia e dos livros. Veja que coisa interessante. E ele faz aí o seu discurso de despedida no capítulo 4, versículo 6 a 8. Ele fala assim, ó, já agora eu sei que estou prestes a ser oferecido como oferta de libação, e a minha partida está chegada. E depois ele diz, ó, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa de justiça está reservada não apenas a mim, mas a todos aqueles que amaram e que amam o Senhor. Então nós temos aqui praticamente a despedida de Paulo. E a nossa coreografia lá, ó, o megafone aí, 2 Timóteo dá um grito de guerra, proclama Cristo em toda a terra. Portanto, 1 Timóteo exige ordem boa na igreja dos ministros para nada ser à toa. 2 Timóteo dá um grito de guerra, proclama Cristo em toda a terra. Tito, embora aqui na ordem seja a última carta de Paulo, mas a epístola de Tito fica entre a primeira e a segunda epístola de Timóteo. Tito também foi um discípulo de Paulo e foi pastor na ilha de Creta. Estava lá pregando para os cretinos, os cretenses, né? E ele também vai falar sobre essa questão da sã doutrina, de cuidado da igreja, a escolha dos ministros que ele fala no capítulo 1, certo? E a ideia aqui que ele está dando batendo no ombro, essa aqui é a nossa coreografia. E o versinho, Tito foi escrito para dar às igrejas novas um padrão de bons pastores, sã doutrina e boas obras. Olha aquilo que eu falei, a máxima das epístolas pastorais. Bons líderes, sã doutrina, certo? O Tito foi escrito por isso. Vamos repetir? 1 Timóteo exige ordem boa na igreja dos ministros para nada ser à toa. 2 Timóteo dá o grito de guerra, proclama Cristo em toda a terra. Tito foi escrito para dar às igrejas novas um padrão de bons pastores, sã doutrina, boas obras. Filemon é uma carta maravilhosa, só tem um capítulo. Veja o contraste. Paulo está preso e aí ele recebe a visita de um camarada que era escravo, chamado Onésimo, que essa palavra significa útil. Onésimo é útil. Onésimo era escravo de Filemon, certo? E o que acontece? Ele foge de Filemon e parece que rouba alguma coisa, e a gente não sabe por que e como, mas ele se converte no ministério de Paulo na prisão. Paulo, que está preso, prega por um camarada que agora está livre porque fugiu. Aí Paulo fala assim, meu camarada, você fugiu de Filemon? Olha, eu tenho uma surpresa para você. Filemon é meu amigo íntimo, meu parceiro. E aí o mesmo, fica tranquilo, não se desespere, eu vou mandar uma carta para ele. Olha que carta bonita. E Paulo joga com as palavras, ele fala assim, esse Onésimo, ou seja, esse útil, ele era inútil para você.
mas agora ele vai ser útil mesmo. Eu estou mandando ele de volta. Recebe a ele como se estivesse recebendo a mim. E se ele te roubou e te deve alguma coisa, coloque na minha conta. Coisa bonita. É epístola do perdão. Algumas pessoas usam essa carta para ilustrar o escravo fugitivo, nós, os pecadores. O Senhor do escravo fugitivo, Deus, e a figura de Paulo, Jesus, que é o nosso intercessor, nosso mediador, que intercede por nós. Isso que Paulo falou. Essa carta é a carta do perdão, mas também fala muito sobre liderança. Paulo fala assim: eu podia te exigir, mas eu apelo para a tua bondade, eu vou apenas pedir que você me obedeça. Então o verdadeiro líder não é aquele que impõe, é aquele que sugere. E os seus seguidores entendem que essa sugestão vai ser benéfica para eles e vão fazer uma boa, certo? A nossa coreografia, fugiu, volta, certo? E aí o versinho Filemão perdeu o inútil escravo, mas todos ganharam quando ele foi salvo. Então veja essa parte aqui, são as 4 epístolas que Paulo enviou para os indivíduos. Repetindo, as 3 primeiras são chamadas epístolas pastorais. Nós vamos repetir os 4. 1 Timóteo exige ordem boa na igreja dos ministros, para nada ser à toa. 2 Timóteo dá o grito de guerra, proclama Cristo em toda a terra. Tito foi escrito para dar às igrejas novas um padrão de bons pastores, sã doutrina, boas obras. Filemão perdeu o inútil escravo, mas todos ganharam quando ele foi salvo. Com isso nós terminamos as 13 epístolas de Paulo. Vamos agora para as epístolas gerais, que são 8. Vou colocar já tudo para a gente fazer esse passeio. Chegou mais ou menos. E depois a gente vai para Apocalipse. Então essas epístolas gerais, por que são chamadas gerais? Porque foram endereçadas a vários segmentos e por líderes ou escritores diferenciados. 13 foi só de Paulo. Agora aqui nós temos 2 de Pedro, é isso? São 8 epístolas. Aqui é Apocalipse. Não é epístola, não é profecia, que eu pesquisado junto para ganhar, né? Mas nós temos 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Judas, aí nós temos Hebreus, Tiago. Hebreus, uma epístola maravilhosa também. Muita gente tem dificuldade em entender Hebreus por alguns assuntos que parecem ser polêmicos. Mas o livro de Hebreus começa de uma forma maravilhosa. Alguns, como o testemunho de Jeová, dizem que quem escreveu Hebreus foi Paulo. Eu discordo, né? Existem 4 alternativas ou 4 hipóteses. Alguns acreditam que foi Paulo, outros acreditam que foi Apolo, certo? Paulo, Apolo, anônimo, que é o que a maioria mais defende, né? E uma 4ª hipótese, que é a minha, Barnabé. Por quê? Quem escreveu Hebreus conhecia muito bem o sistema de sacrifício levítico e ao mesmo tempo conhecia muito bem o estilo de Paulo de escrever. E Hebreus muitas vezes traz um estilo de escrita paulino, mas veja que Paulo não reivindica essa carta. Então provavelmente não foi de Paulo, mas alguém que conviveu com Paulo, gostava dos escritos de Paulo, mas ao mesmo tempo conhecia muito bem o sistema da lei de Levíticos. Quem foi Barnabé? Atos 4, 36. Né? Um homem chamado José, a quem deram o sobrenome de Barnabé. Levita, natural de Chipre. Barnabé era um levita, morava na ilha de Chipre.
foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Então, uma pessoa altamente credenciada para ser o autor, né? Mas nós não podemos bater o martelo quando dizemos que é anônimo, embora os testemunhos de Jeová dizem que foi Paulo, mas eu acredito que não. Outros dizem que foi Apolo, era o menos indicado, porque se vocês lerem Atos, Apolo era uma pessoa eloquente que pregava muito, mas Paulo percebe que ele era imaturo e manda aquele casal, Áquila e Priscila, sentar com ele e fazer uma espécie de discipulado, então menos credenciado. Mas o livro de Hebreus começa assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala através do seu filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então o livro de Hebreus foi escrito para os judeus que haviam se convertido, mas por causa da pressão do Império Romano, desistiram do cristianismo e voltaram para o judaísmo dizendo a mesma coisa. E o autor fala assim: olha, não é a mesma coisa, eu vou mostrar para vocês. E vocês estão cometendo um erro grave. Quando vocês abandonam o cristianismo e voltam para o judaísmo, é como vocês estivessem crucificando Jesus de novo e anulando o sacrifício dele da cruz. Então o autor de Hebreus vai mostrar que Jesus é supremo. Ele vai exaltar a supremacia de Cristo. Vai mostrar que Jesus é superior aos anjos. Vai mostrar que Jesus é superior a Moisés. Vai mostrar que Jesus é superior ao templo. Vai mostrar que Jesus é superior ao sistema do sacrifício. Vai mostrar que Jesus é superior ao próprio templo tabernáculo. E que ele é o verdadeiro mediador, o verdadeiro sacerdote, segundo a ordem do Melquisedeque. É um livro fantástico. E aí a nossa coreografia e o nosso versículo: Cristo é supremo no livro de Hebreus, como rei, sacerdote e filho. Ele deixa bem claro que ele não é anjo, como os testemunhas de Jeová que dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. O autor de Hebreus fala assim: qual dos anjos ele disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Os anjos são mensageiros ao nosso respeito, mas esse Deus o constituiu seu filho, herdeiro de todas as coisas, o primogênito da criação. Então, ele defende a divindade e a filiação de Jesus, certo? Esse é o livro de Hebreus. Depois nós temos Tiago. Mas eu estava no Hebreus e eles falaram no Melquisedeque, né? Isso, essa aula de Melquisedeque. Eu fiquei estudando para poder entender o que ele queria dizer. E tu entendeu? Então, eu falo. Porque se tu entendeu, me fala que eu também não entendi. Continua. O Melquisedeque era um sumo sacerdote? Sim. E não. E agora? Sim. Era um sumo sacerdote. Agora, por que Hebreus vai falar sobre essa figura enigmática de Melquisedeque, que aparece lá em Gênesis 14? Velho Testamento. Porque Jesus, para ser sumo sacerdote, ele precisava vir da tribo de Levi, mas Jesus veio da tribo de Judá. Então ele não seria qualificado para ser sumo sacerdote, e o livro de Hebreus defende. Mas aí ele, com toda a maestria, ele fala assim: vocês perceberam que Abraão, que é um levita, e antes de se instituir as leis, os sacrifícios do levita, ele mesmo deu dízimo para Melquisedeque, que não tem árvore genealógica. É uma figura enigmática. Alguns acreditam que é um tipo de teofania, um tipo de uma tipologia de Jesus no Antigo Testamento. O autor defende com maestria dizendo isso: olha, os dízimos são entregues para os levitas, reconhecendo, né? Agora veja que Abraão entregou, Levi ainda nem tinha nascido, o dízimo, e reconheceu que ele era sacerdote de Deus Altíssimo. Então a linhagem sacerdotal de Jesus é superior. Veja que coisa bonita. Ele começa a dizer que um indivíduo pegava um sacrifício, um animal, levava para o sacerdote para oferecer em oferta pelo pecado.
Além disso, havia o sumo sacerdote, que só entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. E nessa entrada ele tinha que apresentar 2 animais. Um em oferta pelo seu pecado e depois oferta pelo pecado do povo que entrava lá. Aí ele está dizendo, veja, isso tinha que se repetir todas as vezes. E aí imagine, o indivíduo pecava e levava um animal. Além disso, já não era suficiente. Porque além disso ainda havia o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, que tinha que fazer uma vez por ano para o pecado da comunidade. Mas se oferecesse um animal no dia da expiação e o camarada pecasse no outro dia, ele tinha que levar o animal. Aí ele fala, primeiro, o sacerdote era humano, falho, precisava oferecer sacrifício por ele. O sacrifício era de qualidade inferior porque era um animal. Agora, Jesus, como nosso sumo sacerdote, não tinha pecado. Não precisava oferecer sacrifício por ele mesmo. Mas ele mesmo foi ao mesmo tempo um sacerdote, um ofertante superior e ao mesmo tempo um sacrifício superior. Porque o sacrifício era de animais, ele ofereceu o seu próprio sangue. Então, Cristo é supremo no livro de Hebreus, como rei, sacerdote e filho de Deus. Esse Tiago aqui, gente, nada mais é, nada menos é de quem? O meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Vocês sabiam que Jesus teve 4 irmãos? Eu acho que é Mateus 13:55, vejam lá. Só isso. A pessoa fala, a Virgem Maria. Vixe, não fala. E depois que Jesus ela teve 4 filhos ainda, um menino aí, ainda tive outros filhos, né? As irmãs, né? A pessoa ter 4 filhos e filhas ainda ser virgem, vixe. 13:55, pensa nisso. Pode? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Depois de falar suas irmãs também, é isso? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Então Jesus teve aí, ó. Judas, é isso? José, Tiago, Simão e irmãs. E esse Tiago é esse meio-irmão de Jesus. Por que meio? Porque esses irmãos foram filhos de Maria e José. Jesus só foi filho da mãe. Não sentido. Maria. Eu lembro disso porque na aula de evangelismo o professor estava ensinando e falou assim, Jesus foi apenas meio-irmão, né? E perguntou assim, por quê? Assim, porque ele foi filho da mãe, todo mundo riu. Ele falou, tá certo, só foi filho da mãe. Jesus precisou nascer de Maria, porque quem pecou lá no Éden foi o homem, o homem precisava pagar o pecado. Mas Jesus precisava ser homem. Mas ao mesmo tempo precisava ser Deus. Não nasceu do ato conjugal de Maria com José para não nascer com a semente do pecado. Então ele tinha que ser Deus e ser homem. A gente vai aprender isso em teologia, chama-se união hipostática de Deus. 100% Deus, 100% homem. Por isso que Isaías fala, o seu nome será Emmanuel, Deus, Emmanuel. João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória como a glória de Deus. E esse meio-irmão de Jesus, Judas, escreve essa epístola. Ele aparece também no primeiro concílio, lá em Jerusalém, em Atos 15, como um dos líderes da fé. E Tiago descreve uma fé genuína, que ouve, age e não fica clandestino. Tiago vai mostrar que, como Paulo diz, que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Mas ele mostra que a nossa fé precisa ser demonstrada pelas nossas obras. E essas obras que ele está falando não é a obra da esmola, né? É a atitude correspondente à nossa fé. Se você é um cristão, exerça a obra de cristão, certo? E a ideia é que você está examinando uma joia. E o versinho
Tiago descreve uma fé genuína, que ouve, age e não fica clandestino. Depois nós temos 1 de Pedro. A ideia aqui é realmente você ficar fortalecido na fé. Pedro está escrevendo para os crentes que estão sofrendo uma perseguição ferrenha do Império Romano e ao mesmo tempo está entrando nas igrejas heresias e falsos mestres. Ele vai escrever a primeira e a segunda. E na primeira ele vai dizer para os crentes: olha, sofram e entendam isso como um motivo de alegria se vocês estiverem sofrendo por serem seguidores de Jesus. Agora, se vocês estão aprontando, aí é outra coisa. Mas se realmente ele me mostra assim, olha, servir a Jesus é maravilhoso. E a parte do sofrimento, ou o sofrimento da vida faz parte do chamado para ser cristão. E ele está mostrando que isso vai acabar logo, o Senhor Jesus voltará logo. Todo esse sofrimento vai acabar. Então a ideia aí de aqui tem a braça apertada, consolar. No versículo, 1 Pedro consola os crentes, sofrendo por Cristo, sendo inocentes. E na segunda, ele vai chamar a atenção àqueles falsos mestres, os líderes que estão interessados não em pregar a cruz, mas o cruzeiro, né? Aqueles que entram na igreja sorrateiramente, com falsas heresias e que perseguem os cristãos. E a ideia é que você está capturando esses camaradas. O versículo, 2 Pedro chama a atenção aos falsos mestres que merecem perdição. Bom, agora nós temos primeiro uma carta maravilhosa, né? João, quem escreveu João foi o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas de João, e escreveu Apocalipse. Eu estava uma vez num pequeno grupo, camarada do programa, nós vamos abrir a Bíblia aqui, Apocalipse, que foi escrito por João Batista. Esse cara perdeu a cabeça. Falar que foi João Batista que escreveu o Apocalipse. Bem polêmico, né? Vamos estudar aqui. Bom, 1 João vai falar muito sobre. Quando você lê 1 João, todas as 3 cartas de João, você vai perceber que o vocabulário é típico de João, parecido com o Evangelho. Veja, no primeiro versículo do Evangelho de João, no princípio era o verbo, os verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora, o que diz no primeiro versículo da primeira epístola de João? Quem está aí na Bíblia? 1 João 1:1. Que era desde o princípio, que vimos, que os nossos olhos viram, nosso ouvido viu, que nós apontamos. No princípio era o verbo, agora era o que era desde o princípio. Veja que é tipo de João, o vocabulário específico de João. E ele vai falar muito sobre amor, comunhão. Algumas pessoas dizem que João, isso é verdade, né? Ele ficou exilado na ilha de Patmos por causa do Evangelho. Lá o Senhor apareceu para ele, então deu toda a revelação que é Apocalipse. E ele volta já idoso para a igreja de Éfeso, e querendo ser jubilado lá. E aí as pessoas falam: olha, temos aqui um remanescente. Olha, uma coisa interessante: o único apóstolo que não morreu martirizado, morreu de morte natural, após 100 anos. Ele chega na igreja de Éfeso e diz: olha, o apóstolo João remanescente, vamos dar a palavra para ele. Aí ele chega lá e: filhos, eu tenho um novo mandamento para você, amem-se uns aos outros. Aí no próximo domingo: João está aqui, vamos ouvir. Aí João: filhinhos, amem-se uns aos outros. No terceiro domingo: João está aqui, vamos ouvir.
Filhinhos, amem-se uns aos outros. Os filhinhos ficaram com isso. João, não tem mais algo diferente para pregar? Tem muita coisa, mas enquanto vocês não aprenderem, filhinhos, amem-se uns aos outros. E o versinho é: amor, segurança e comunhão. São os temas de 1 João. Então a ideia é o coração e a segurança. Né? Coração e a segurança. Amor, segurança e comunhão são os temas de 1 João. 2 João, ele continua a falar sobre o amor verdadeiro, certo? E ele vai falar que o amor verdadeiro rejeita a mentira e abraça. Uma coisa interessante quando a gente vai estudar o Novo Testamento, que foi escrito em grego, nós temos 5 palavras gregas para amor. As mais conhecidas é o filéu, que é o amor fraternal. Então nós temos o ágape, Coríntios 13, que é o amor de Deus, que é o amor sacrificial. Depois nós temos eros, que é o amor sexual carnal. Temos eros, de onde vem erotismo. Nós temos também epitomia, que também diz respeito ao desejo sexual, que necessariamente não é pecado, tá? Mas nós temos outro que é o amor histórico, que é o amor social. Então, por exemplo, eu posso dizer: eu amo minha esposa, eu amo minha mãe. É um tipo de amor diferente. Eu amo lecionar, é o amor social. Eu amo jogar futebol, é o amor social. Quando Jesus pergunta para eles, é sobre isso mesmo, né? Ele pergunta sobre os 3 amores, né? Só que ele sabe os dois. Pergunta 3 vezes. Perguntei 3 vezes, mas ali foi o seguinte: primeiro, Jesus queria ter certeza de que Pedro o amava. Só isso. Né? Jesus pergunta a primeira vez, Pedro fala. Jesus pergunta a segunda vez, Pedro responde. Jesus pergunta a terceira vez, Pedro responde. Quantas vezes Pedro tinha negado? 3. Quantas vezes ele afirmou? Então empatou 0-0, continua 3-3. Mas não foi isso, né? Jesus pergunta assim: Pedro, tu me aga? E Pedro olha assim: aga com Jesus, eu te filéu. Seria mais ou menos hoje. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus, eu gosto de ti. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus, eu gosto de ti. Aí na terceira vez Jesus abaixa: Pedro, tu gosta de mim mesmo? Sim, Jesus, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti. Não é suficiente, tu pode cuidar das minhas coisas. É isso. Pedro foi sincero, dizendo: esse tipo de amor que eu estou pedindo, eu acabei de te pegar, Jesus, eu não sou capaz. Jesus, eu sei, eu só queria ter certeza. Isso que é importante. Isso aqui dá uma pregação maravilhosa. Quer cuidar do povo de Deus, primeiro tem que amar Deus. Porque se tu não amar Deus, tu não vai amar aquele crente que te tira do sério, que te persegue. As 3 negações que estava querendo se referir ao eu dele? Não. Foram 3 ocasiões que aconteceram e Pedro negou. Jesus estava dizendo: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negará. Ele estava lá, alguém chegou assim: tu é um deles. Não. Aí ele se afasta. Depois ele está lá, assim, a gente encostado numa fogueira, né? Se aquecendo. Chega: olha, porque o vocabulário que era tu é um deles. Não, não sou. E a terceira vez falei que até praguejou, né? Não, mas está bom. Só isso. Ele praguejou, Jesus já tinha avisado para ele. Vocês veem que a gente reclama às vezes de igreja, esses camaradas da igreja. Olha a igreja de Jesus. Tinha 12 crentes. Eu fico pensando, eu sempre falo isso, Jesus aparecendo no conselho de pastores do café da manhã. Chega aqueles pastores: muito prazer, quem é você? Eu sou o pastor Jesus. Pastor Jesus, que bom! Quantos membros tem sua igreja? 12. No começo está bom, né? Já tem 300 membros. Aí um ano depois você encontra: pastor Jesus, você está aí de novo, lembra? Olha, já estou com congregações, vocês estão pegando na internet. Quantos membros tem na sua igreja?
sou apóstolo. Quantos membros tem na sua igreja? Eu vou te dizer a real. Eu continuo com 12, eu sei que um duvida de mim, eu sei que não vai me negar 3 vezes, eu sei que não vai me trair. Mas esses 12 fizeram a diferença. Porque aquele que negou Jesus 3 vezes, no primeiro sermão dele, 3.000 pessoas se convertem. Hoje nós precisamos de 3.000 sermões para eles se convertem. Qual foi a diferença? Que Jesus investiu 3 anos e meio segurando aqueles 12 homens. E agora ele fala: eu subi, vocês continuam. Vocês passei a bola para vocês. 3 anos e meio. Hoje uma igreja não quer investir 3 anos e meio numa pessoa. O camarada se converte e agora eu falando para ele pegar. Esses ex, aí, já viram aí? Eu falo ex, aí chama lá. Ex-detonal, ex-Raimundo, ex-Bruxo, ex-não sei o quê. Começa a pregar, já, o microfone, o único ex que eu gosto é a minha ex-esposa. Jesus investiu, e olha em João 17, a oração sacerdotal. Ele fala assim: Pai, glorifiquei o teu nome na terra, consumando a obra que me desse. Que obra era essa? A gente pensa que é cruz. João 17, Jesus não tinha ido para a cruz, ele só vai na cruz e João 19. Mas ele mesmo responde: manifestei o teu nome àqueles que tu me deste. Essa obra de Jesus antes da cruz foi discipular 12 homens. Porque se Jesus tivesse morrido sem discipular aqueles 12 homens, ele estaria sendo um fracasso. Quem ia continuar a obra? Mas ele preparou 12 homens para começar, para continuar a obra. E Atos 1 é fantástico. Olha, ele subiu ao céu, deu orientações aos seus apóstolos, tanto é que Lucas fala assim: ó, excelentíssimo Teófilo, escreveu o primeiro tratado a respeito de tudo que Jesus começou a fazer. Só que na terra só começou. Ele está lá no céu agora, e o restante dos seus discípulos estão fazendo. Fizeram isso até Atos 28. Nós somos Atos 29. Vai continuar a missão. Nós estamos falando de 2 Pedro, que chama a atenção dos apóstolos. João. Vocês estão segunda João. Já falamos de 1 João, agora 2 João, o amor verdadeiro, e 2 João, rejeita a mentira, abraça o irmão, certo? Você vai rejeitar a mentira e vai abraçar o irmão. Aqui você pegou os camaradas João, você vai rejeitar o que vai abraçar. Então, vamos lá. O amor verdadeiro, em 2 João, rejeita a mentira e abraça o irmão. 3 João, alguém disse que não é carta, é um bilhete. Mas uma carta maravilhosa. Ele vai falar. Se vocês prestarem atenção, ele cita alguns indivíduos. Primeiro ele troca, né? E ele está enviando essa carta para uma pessoa que chama Gaio, ao amado Gaio. E fala que ele é conhecido pela igreja, que é amado, que é respeitado e que hospeda as pessoas. Mas na igreja tinha um camarada, um idiota. O nome dele é Diótrefes. O Diótrefes, que queria ser líder a todo custo, que não trazia a correspondência de João para aquela igreja, impedia das pessoas irem lá. E João fala: esse idiota foi quando eu falar, eu vou algumas verdades. E depois tinha um terceiro que era Demétrio. Então tinha Gaio, Diótrefes e Demétrio. Então nós temos aqui 3 tipos de liderança no igreja. O exemplo de liderança sadia é Gaio. Eu não quero ser o tipo de Diótrefes. 3 de João, maravilhoso. 3 de João, condena o egoísmo e louva a bondade e o altruísmo. A ideia é que você vai colocar o egoísmo aí. Altruísmo. 3 João, condena o egoísmo e louva a bondade do altruísmo. E a última carta das epístolas gerais é Judas, não é o Judas Iscariotes, né?
irmão de Jesus. Lembra que a gente leu? Tiago, Judas, José Simão. Ninguém em sã consciência quer chamar seu filho de Judas, né? Porque agora na Semana Santa, antigamente malhavam Judas, sabe? Hoje eu não estou fazendo mais isso, né? Hoje malham os políticos aí. Mas aí. Judas, uma epístola também maravilhosa, vai falar sobre uma batalha pela fé tão preciosa. Lembra lá de Josué? Em Judas, a batalha pela fé tão preciosa é feita pelos crentes com doutrina valiosa. Essa é a leitura. E, finalmente, nós temos o livro de Apocalipse. Lembra de Gênesis? Gênesis tudo começou e Abraão, Deus abençoou. Gênesis começa, Apocalipse termina e no recomeço. Certo? Apocalipse é o contrário. Apocalipse mostra julgamento e salvação e tudo renovado numa nova criação. Vocês vão estudar um pouquinho de Apocalipse quando a gente tiver uma matéria chamada escatologia. Vamos falar dos 7 selos, das 7 taças, das 7 trombetas, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 reis, tudo 7 muita coisa importante lá. Perfeição. E Apocalipse, João recebeu 7 selos ao 7º céu. Tinha até, acho que era uma novela chamada 7º céu. Alguns dizem que tinha 7 céus, eu não sei. Eu não cheguei até nenhum deles. É só ver esse céu. Mas a gente sabe de 3. 3. Mas existe sim uma corrente que acha que tem 7 céus, né? E eu acho que quando o gato morre, dá para cada um céu. Tem 7 vidas, né? Vai para o céu, a gente sabe de 3. Paulo fala que foi arrebatado até o 3º céu. Mas existe sim essa corrente teológica do que tem 7 céus. Né? E tem mais ainda, né? A gente sabe que tem o 1º, 2º e 3º céu. Nós temos também o céu do amor, que é o carro. Bom, gente, então, a Apocalipse mostra julgamento e salvação e tudo renovado numa nova criação. Então, com isso, nós terminamos o nosso passeio poético com toda 66 o Antigo e o Novo Testamento. Vamos lá. Dá para a gente gravar. Mas eu consigo lembrar, né? Cristo é supremo no livro de Hebreus, como rei, sacerdote e filho de Deus. Tiago descreve uma fé genuína, que ouve e age e não fica clandestina. 1 Pedro consola os crentes, sofrendo por Cristo sendo inocentes. 2 Pedro chama a atenção aos falsos mestres que merecem perdição. Amor, segurança e comunhão são os temas de 1 João. Amor verdadeiro e 2 João rejeita mentira e abraça o irmão. 3 João condena o egoísmo e louva a bondade do altruísmo. Em Judas a batalha pela fé tão preciosa é feita pelos crentes com doutrina valiosa. A Apocalipse mostra julgamento e salvação e tudo renovado numa nova criação. Deus abençoe vocês, gente. Então terminamos esse primeiro módulo que é panorama bíblico. É uma visão panorâmica para vocês terem uma ideia do que a Bíblia, os livros e que cada livro fala. Futuramente, se vocês forem aprimorar os seus estudos, existe matéria do Novo Testamento que você vai estudar um livro ou alguns livros especificamente, mas a próxima matéria é deixa, não percam, convide pessoas que vai fazer bem para vocês como pessoas, como futuros líderes, métodos de estudo. Vocês vão aprender a fazer sua hora silenciosa e devocional, aprender a fazer os seus estudos bíblicos, chegar para um texto, observar e futuramente os seus sermões. Tá?
Você tem que falar alguma coisa? Nada? Nada a declarar? Não, perfeito. Tá bom, gente? Diga. Não entendi. Uma boa pergunta da doutora Juliana. Deve ter mais para frente, tem uma matéria que eu dou, quando eu dou essa matéria, chama-se pneumatologia, não é nada de pneu, não. Pneuma, mão, ar, sopro, espírito, doutrina do Espírito Santo. Eu estou ensinando a doutrina 1 Coríntios, e a aula de ontem foi sobre dons espirituais. Já disponibilizei no canal do YouTube falando sobre dons espirituais dividido, porque tem gente que acha que dons espirituais é só Coríntios 12, do 6 ao 10, que tem 9 e 12. Mas em 1 Coríntios 12, no versículo 28, tem mais dons. Temos dons em Romanos 12, temos dons em Efésios 4, temos dons em 1 Pedro, uma lista de 20 dons. Mas vocês estão me acompanhando no canal do YouTube, eu já estou postando amanhã a aula falando sobre dons em 1 Coríntios 12. Depois a gente vai falar sobre os dons que eram mais problema da igreja de Corinto, que ainda é problema nas igrejas de hoje. E Paulo escreve no capítulo 14 para corrigir esses erros. Dom de línguas e dom de profecia. Certo? Deus abençoe por intervalo, agora mordomia. Tem intervalo, mordomia, mas a comemoração. Deus abençoe vocês. Amém.